Boas histórias na Verdinha. Diego Barbosa. É claro que quando eu falo de boas histórias, tem a pessoa certa para isso, meus amigos. Diego, muito bom dia para você. Seja bem-vindo à nossa programação. Tudo bom, Eli? Bom dia para você e para todo mundo nesta sexta-feira, né? De mais uma boa história. E que boa história de inspiração com um grande representante da nossa literatura, né, meu amigo? Exatamente. Conte aí pra gente a história de Cláudio Aguiar, esse escritor que é vencedor de nada mais, nada menos que o Prêmio Jabuti, entre outros, né? Entre vários outros. Para quem não sabe, o Prêmio Jabuti é o maior prêmio concedido a um escritor, a uma escritora aqui no Brasil, do mercado literário. E é isso, Eli, a gente tem uma joia aqui no Ceará, dentre vários outros, mas o Cláudio Aguiar ele já tem 80 anos, ou seja, muitos anos, tanto de vida quanto de carreira. E tem uma história realmente muito bonita de ser contada, porque ele é do interior, lá do topo da Serra da Ibiapaba, numa vila chamada Poranga, do sítio Buriti dos Carreiros, para ser mais específico, e dali ele saiu para ganhar o mundo, né? Hoje ele já não vive aqui em Fortaleza, ele vive no Recife, foi radicado por lá, até porque naquela área ali do Ceará, geralmente fica, né, esse intercruzamento entre o Ceará e Pernambuco. Mas a história legal do Cláudio é porque, imagina, você é filho de agricultor, como ele foi, né? Os pais dele eram agricultores, uma pessoa que viveu em condições que não eram tão favoráveis à escrita, à educação, à literatura, mas mesmo assim, a partir de uma observação muito atenta do cotidiano, da própria realidade, conseguiu furar essa bolha e chegar ao lugar onde ele está, né? Conquistando vários prêmios e escrevendo um pouco sobre a nossa realidade, porque foi exatamente isso que ele fez, né? Um dos livros mais conhecidos do Cláudio Aguiar é O Caldeirão, que fala de um movimento que foi socio-religioso, ocorrido na década de 1920 aqui no Ceará, que foi o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, bastante famoso por muita gente. E o mais legal do Cláudio, é que ele conseguiu fazer pontes muito interessantes, como, por exemplo, nomes do tamanho, né, de Rosenberg Cariri, Petrus Cariri, enfim, a família Cariri, que é bastante conhecida aqui no Ceará, sobretudo devido ao cinema, mas as artes em geral. Ele conseguiu fazer essa ponte e a partir daí as coisas foram evoluindo, aumentando, né? Eu acho que uma coisa que fica muito bacana dessa trajetória do Cláudio é perceber exatamente isso, como muitas vezes a gente está em contextos que não são favoráveis para que a gente possa crescer, mas com determinação, com uma observação fina do cotidiano, sabe? Acho que foi isso. Aos 17 anos ele foi para o Recife trabalhar em um jornal e a partir daquela observação que ele teve sobre a realidade camponesa, ele disse assim, aqui eu posso talvez interferir de uma outra forma que não seja talvez a mais usual, que é registrando, né? Escrevendo, tanto ficção quanto não ficção. O trabalho do Cláudio também vai para o teatro, vai para a biografia, enfim. Ele realmente é um poço de boas histórias, eu acho que já colocando aqui no nome, né, do nosso quadro, mas eu acho que ele é um grande farol de iluminação, assim, de inspiração para muita gente que talvez esteja querendo ingressar na seara da literatura e acha que por ser, sei lá, do interior do Ceará ou de qualquer outro interior e não consegue. A gente sabe que, de fato, muitas condições não são favoráveis, né? A gente sabe que não é uma questão de meritocracia, não é nada disso. É uma questão de você realmente utilizar o que você tem para talvez isso daí surgir uma nova possibilidade, né? Um novo horizonte. Ele é o próprio movimento de resistência mesmo, né? Totalmente. Porque a gente sabe que o melhor cenário seria esse incentivo à arte, à cultura, né? Dar ali as ferramentas para que esses novos talentos surgissem, que a gente sabe que tem. Existe muito talento que muitas vezes não tem ali a oportunidade, porque às vezes tem que enviesar para outra área, porque precisa sobreviver, porque precisa ali colocar a comida na mesa. Mas para outras pessoas existe esse movimento de resistência. E eu vejo muito, Cláudio, como esse fator. Totalmente resistência. E o legal é você dizer, né, que a priori você não se dedica talvez a uma atividade feita essa, porque você precisa sobreviver, precisa trabalhar. E o legal é quando a coisa muda de figura, que é quando você trabalha e agora é sustentado por meio de sua arte, né? Por meio da cultura, por meio de tudo isso. Então é uma história muito bonita que está lá no Diário do Nordeste para vocês conferirem. O Cláudio conversou com a gente diretamente do Recife. Essa matéria foi publicada no início da semana e ele ficou muito feliz pela repercussão, enfim, por essa possibilidade de mais pessoas conhecerem a história dele.
E a leitura, ela é muito transformadora, né, Ela meus é. amigos? Agora, tem pessoas que gostam de ler de uma forma diferente, né? Já pensou em ler com os ouvidos? Muita gente já faz isso hoje em dia, Já. né? Isso está tão mais difundido, né? São muitas possibilidades. Não tem mais desculpa para você não se atualizar com a literatura, com a arte, com as várias formas aí de escrita. Explica isso pra gente. Exatamente. A gente está falando sobretudo dos audiolivros, né? A gente sabe que hoje os fones de ouvido eles são onipresentes na nossa rotina. Tá todo Sim. mundo com um fonezinho de ouvido no ônibus, no metrô, enfim, no carro. E muitas vezes é para além da música. A gente sabe que a gente consome muitos podcasts, muita coisa legal. E os audiolivros estão dentro dessa seara também. Nós, do Verso, aqui do Diário do Nordeste, a gente teve a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e visitar os estúdios da Audible Brasil, enfim, que é uma empresa que faz esse tipo de programa, enfim, de iniciativa. E é muito bacana você conhecer o mecanismo do processo todo. A gente conversou com artistas do tamanho de Denise Fraga, por exemplo. Ai, que maravilhosa. Nada mais, nada menos, né? Que narra, sabe o que, Eli? Que eu não sei se você já leu, Orgulho e Preconceito. Ai, amo demais esse livro. Clássico da literatura mundial, né? Um clássico da Jane Austen, inglesa, enfim, publicada no século XIX, mas que ainda hoje tem uma repercussão muito grande, porque clássico é clássico, Sim. né? E aí a gente foi conhecer como é que é todo esse processo, porque para além do Orgulho e Preconceito, tem vários livros. Por exemplo, toda a série do Senhor dos Anéis está lá. 1984, que é um livro que também mexe muito com a gente, sobretudo hoje em tempos em que a gente reflete muito sobre a política, né? Sobre Sim. todos esses estados totalitários, enfim, tudo isso. E os audiolivros são muito interessantes porque é isso. Eu, inclusive, conversando com a Denise, ela falou que, diferentemente, por exemplo, da dinâmica dos podcasts, que é uma dinâmica muito mais conversável, a dinâmica dos audiolivros faz com que você, de fato, você coloque essa coisa da conversa de lado por um momento e mergulhe numa coisa que é quase uma contação de histórias quando a sua avó contava para você uma história, quando sua mãe, seu pai contava para você dormir. Hoje ainda existe, eu acredito que ainda existe essa modalidade de carinho, assim, de alguém contar uma história Sim. para você antes de você dormir. E os audiolivros têm essa coisa muito interessante de recuperar muito isso, essa coisa do pezinho do ouvido, sabe? Alguém te falando assim, era uma vez alguém que... E aí começa uma história, né? E eu imagino que essa emoção passada, né, esse tom da pessoa que está ali fazendo aquele trabalho, né, aquela locução, aquela produção, seja um diferencial, porque eu já estou imaginando que a forma que eu li esse grande clássico, o momento que eu for ouvir, eu posso ter outras percepções através da tonalidade, da emoção daquela pessoa. Então, Exatamente. é diferente, é quase que como você estivesse lendo um outro livro. É outra experiência. E tem dois tipos de audiolivros, né? Os audiolivros mais convencionais, que são aquela narração. A Denise Fraga, por exemplo, fez isso. Não conta com outras pessoas, é ela narrando. E tem a modalidade de serem atores contratados para fazer vozes diferentes, cenários, Quase enfim. a própria contação de história mesmo, né? Exatamente. Então, tem essas duas modalidades. E o mais legal, e eu descobri isso lá, é que algumas pessoas, às vezes, estão com o livro físico e estão ouvindo também. Como se a pessoa estivesse, né, narrando e você acompanhando aqui. Então, assim, existem várias possibilidades. Acho que concordo com a Eli no sentido de quem só não consome literatura hoje, quem não quer, porque as verdade. opções estão aí. E os audiolivros a gente apresenta também numa matéria do Diário do Nordeste essa mais uma grande possibilidade de você mergulhar na literatura, nesse Que universo tão bacana, fascinante. né? Que bacana. Eu acho importante. Aproveite você aí que vai entrar de férias, assim como Sim. eu, para ler bastante. Ai, não quero ler o livro físico. Pois escute, leia com os ouvidos. Olha aí, outra dica Sim. maravilhosa para as férias. É incrível, recomendo demais. Amigo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Vou Eli. por ali, daqui a pouco eu volto aqui Por para a favor. gente continuar nossas conversas. Mas você vai ficar muito bem acompanhado com o Sávio Manfredini, viu? Pode deixar. Obrigado, viu? Um abraço.